pessoal, sejam bem-vindos à Sala Secreta da Advocacia Criminal. Meu nome é Renata Zanck Bittencourt, sou advogada criminalista, especialista em crimes de grandes operações, com foco na lei de drogas. Hoje nós vamos falar sobre o julgado 635659 do STF, que na verdade foi um recurso extraordinário lá do estado de São Paulo que levou até o STF o julgamento que definiu então a despenalização do uso da maconha e a definição de critérios para ver se uma pessoa se trata de usuário de drogas ou traficante. O relator desse recurso extraordinário foi o ministro Gilmar Mendes e o tema foi o 506 de repercussão geral. Para a gente definir algumas teses que foram firmadas nesse julgado. Então, a partir da data do julgamento, que foi no dia 26 de junho de 2024, e já está fazendo quase um ano, se definiu, então, que portar a droga chamada cannabis sativa para consumo pessoal não se configura mais infração penal. Mas é importante dizer que o porte continua sendo ilícito, mas sem uma repercussão criminal. Mas como que é isso, Renata? Eu vou explicar para vocês na prática o que acontece. Antigamente, por mais que não houvesse uma penalização também, a pessoa respondia a uma ação penal, um processo penal. E agora não mais. As sanções do inciso 1 do artigo 28, né, da Lei de Drogas, o inciso 1, que falava sobre advertência, e o inciso 3, que era um comparecimento a um curso, serão aplicadas no processo administrativo e não mais no processo penal. Então, por isso que a gente se fala da despenalização dessa conduta aqui. Mas teve alguns critérios que foram definidos pela turma do STF. E quais são esses critérios, então? É a presunção de usuário para quem portar até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, né? Salvo prova em contrário. Então, é bem importante vocês entenderem também que aqui essa presunção é relativa, né? Ou seja, ainda pode haver a prisão por tráfico, mesmo alguém portando abaixo desse limite, se houver indícios de comercialização da mercância do entorpecente, né? Que é o termo que se usa nas denúncias. Mas, assim, ó, é bem importante nós sublinharmos essa questão aqui, porque os próprios ministros do STF mencionaram que a autoridade policial ela vai ter que colocar esses elementos que evidenciam a mercância do entorpecente de uma forma pormenorizada, de uma forma muito detalhada no auto da prisão em flagrante, né? Ou no auto da prisão, na apreensão dessa droga. Então, eu até coloquei aqui para vocês, ó, que a autoridade policial deve justificar de forma objetiva qualquer afastamento de presunção do uso pessoal, considerando, né, a quantidade da droga que está ali nos limites trazidos por esse julgado, que são as 40 gramas. Se estiver nesse limite ou abaixo e ainda assim a autoridade policial entender que sim, se tratava de tráfico, eles vão ter, a autoridade policial vai ter que fundamentar a sua decisão e justificar de uma forma bem objetiva e daí colocando os elementos lá no auto de prisão em flagrante para que seja então afastada essa presunção do uso pessoal. Uma outra observação importante é que quantidades superiores aos limites também não impedem que o reconhecimento seja na condição de usuário, se houver prova nesse sentido, né? Pode ser, então, que mesmo que uma pessoa esteja portando mais que 40 gramas, ainda assim, se houver provas no sentido de que não havia um objetivo de comercialização de mercância dos entorpecentes, pode sim ser considerado para uso. Os fundamentos principais dessa decisão é que o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 foi declarado inconstitucional apenas quanto à sua natureza penal, sem a redução do texto. Então, se vocês olharem lá na lei, não vai ter o risquinho, né? Para quem é operador do direito aí acadêmico, que está sempre estudando, se utilizando das leis, bota aqui a Lei 11.343 de 2006 no Google ou outra legislação, e quando ela é declarada inconstitucional, é revogada por alguma outra legislação superveniente, ela tá com um risquinho lá. Mas não é esse caso, porque aqui não houve essa redução de texto. Então, vocês têm que se atentar verdadeiramente sobre esse detalhe aqui, tá? O STF, então entendeu que a criminalização do usuário estigmatizava indevidamente prejudicando políticas públicas de saúde.
Porque o que que acontecia, gente? Nós sabemos que nós estamos aí com as nossas penitenciárias abarrotadas, na verdade, de pessoas que são usuárias de drogas, viciadas, né? Que não deveriam estar presas, deveriam estar se tratando da sua saúde. Então, é bem importante que haja verdadeiramente um estudo, né? E foi isso que o STF também colocou nesse julgado, de que a própria Câmara de Deputados e o Senado teriam que fazer um estudo aprofundado para que realmente fosse visto com outros olhos essa questão dos usuários de drogas, que na própria lei de drogas tem um tratamento, né, como que deveria ser, mas a gente sabe que isso não acontece. Na prática, tudo aquilo dali que se fala sobre a recuperação, as terapias para quem é usuário de drogas não existe, né? Ou se existe é de uma forma muito precária, que não atende um número expressivo de pessoas que estão, sim, com esse problema, que é uma epidemia, né? Nós aqui estamos longe de fazer apologia à utilização de drogas, mas também nós entendemos que se uma pessoa é viciada em drogas, ela precisa se tratar e não ser encarcerada.